Bom dia, novamente. Bom, pessoal, então a gente vai retomar o estudo que a gente está fazendo do texto, Criação e Completude do Django Couture, e a gente chegou até a instância 38. Isso. E como a gente já tinha mencionado, nós estamos numa parte do texto aqui bastante profunda, de uma prática extremamente sutil, mais associada à prática de completude, se a gente considera as fases de criação e completude, associado à prática de cultivo da natureza da mente. Ah, então, na semana passada, a gente viu aqui um pouco da introdução que o Trango Rinpoche faz dessa parte do texto, de como lidar com a confusão durante a prática, né? E a, E aqui depois ele entra com algumas instruções sobre como praticar, né? Ah, vamos recuperar um pouquinho o que foram as três instâncias que a gente viu na semana passada, para vocês que estão aqui também poderem ter uma certa imersão no momento em que a gente está aqui no texto. A instância 36 falava o seguinte: quando você estabelece com certeza a verdadeira natureza da mente, muitas coisas surgem. No entanto, elas não têm diferenciação em si. Essa única coisa também não pode sequer ser compreendida por apego objetivo. Olhando para ela, não é vista, é sem cor ou forma. Este é um sinal do seu ser sem fundamento, livre de base e para além do intelecto. Sua essência é vacuidade, a sua clareza natural e seu potencial dinâmico de compaixão, Tujeirotsel, surge sem inibição. De fato, são os três corpos espontaneamente presentes o tempo todo. A instância 37 diz o seguinte: você tenta bloquear pensamentos e ainda assim eles não são bloqueados. Primeiro surge um pensamento desbloqueado, então um segundo. Deixe-os surgir. Quando eles surgirem, envie-os para onde quer que eles possam ir e fique de guarda. Como não há lugar para eles irem, eles voltam. Como um corvo que decolou de um avião, descanse como um movimento das ondas no mar. E a instância 38 dizia: a atenção plena, sem distração e a calma mental contínua podem ser difíceis e você deve perseverar por pequenos passos. No entanto, é crucial manter o esforço sem desanimar. Então, ele está fazendo uma descrição aqui dessa prática do reconhecimento da natureza da mente, ah, e dando aqui algumas orientações. O que vai dizer a instância 39? Isso faz uma certa correlação com o que a gente mencionou na semana passada. Essa é uma prática que pressupõe uma atitude, há uma expressão que é bastante usada e aparece nos cantos champa e daí por diante, até a instância 41 menciona também, de não meditação e não distração. Então, é uma prática de uma sutileza e de uma postura de não intervenção é, extremamente profunda. E a gente mencionou que isso é uma expressão que aparece em vários textos, né? Ah, esse é um tipo de prática, nós vamos ver aqui na instância 40 também, ah, que às vezes é feita sem, digamos, uma preparação devida do praticante, né? Mas isso é muito raro.
tentar fazer essa prática sem seguir um caminho gradual, ah, é arriscado. É arriscado o praticante, de fato, não compreender, ah, não fazer, na essência, prática nenhuma, perder o seu próprio tempo e até se colocar em risco em determinadas situações, imaginando que, bom, você já compreendeu intelectualmente do que se trata a natureza da mente, não preciso fazer nada, e até se colocando em situações de risco. Então, a gente mencionou que na perspectiva Mahamudra, né, em que a prática de reconhecimento da natureza da mente, ou a prática de Mahamudra em si, ela é o resultado final do praticante, enquanto o resultado final se pressupõe que é um processo que você realiza, né, de prática, todo um percurso para poder chegar nessa prática na qual se diz é uma prática de não meditação e de não distração. E é o caminho gradual que a gente costuma ensinar aqui, o caminho que vai pressupor a prática das preliminares comuns, das preliminares especiais, prática de Shiné, Laton, até chegar na prática de Mahamudra. Inclusive as práticas que a gente faz de criação e completude, as práticas das divindades, pressupõem também, de certa forma, numa determinada perspectiva, um percurso, até você chegar no estado de permanecer na condição natural da mente. É um pouco o que vai dizer aqui a instância, e aí o Pedro mencionava, né, na semana passada, a gente brincou, um praticante que tem a prática, né, que reconhece a natureza da mente, ele pode estar aqui no templo, ele pode estar numa balada, na rua, e ele não perde a capacidade de reconhecer a natureza da mente. A gente até mencionou aqui um exemplo de um grande mestre, eu fiquei na dúvida, falei, será que eu não queria fazer confusão, mas era o mestre Maitripa mesmo, né? Na passagem da vida dele, em que ele é, digamos, entre aspas, flagrado dentro do monastério, com bebida e com uma consorte. E ele é expulso do monastério. Mas no momento que ele é expulso, ele está saindo do monastério, ele lança o tapete dele no rio, sobe em cima do tapete e sai flutuando pelo rio. E aí os outros membros do monastério percebem, puxa, ele é um Siddha, né? Ele é um ser de grande realização. E aí, enfim, tomam consciência do que eles tinham acabado de fazer, expulsar um grande Siddha em que a conduta pode ser absolutamente controvertida e tal, na perspectiva daquele que não é capaz de compreender o nível de realização daquele praticante, né? E aí a gente falava, então, um praticante pode estar em qualquer lugar, pode estar na balada e pode estar praticando. Aí o Pedro falou, o problema é que tem gente que acha que pode começar a prática pela balada e não fez todo esse percurso, né? E a gente mencionou, por isso que nós, em geral, na escola Kagyu, né, Champa Kagyu, Karma Kagyu, a gente segue um caminho, né? A instância 39 vai dizer isso, ela vai dizer, se a persistência é estabilizada, mas o apego a ela não é liberado, você não será capaz de superar os 3 reinos. E a fachada da realização será levada para longe pelo movimento dos pensamentos. Quando ele está falando aqui em fachada de realização, digamos, é uma experiência de reconhecimento da natureza da mente, mas que ainda não é absolutamente uma realização. E, portanto, isso pode dar a sensação de que o praticante já tem esse reconhecimento assentado enquanto uma realização e ainda de fato não tem. Ele vai dizer, se você não libera o apego que você tem, inclusive a prática de persistência no reconhecimento da natureza da mente, essa inexperiência, que parece ser uma realização, ele diz, é levada para longe pelo movimento dos pensamentos. Não se pode ver o reflexo da lua em águas perturbadas. Naquela alegoria que sempre é usada, né, de que o praticante, às vezes, conhece a natureza da mente, primeiro estudando isso nos livros, escutando, né? Uma compreensão ainda discursiva do que seja o verdadeiro reconhecimento da natureza da mente.
Na medida em que o praticante vai evoluindo no caminho, com estudo, reflexão e prática, ele passa a ter algum tipo de experiência que parece ser já o verdadeiro reconhecimento da natureza da mente, mas que é descrito como sendo a imagem da lua refletida num lago. Ainda não é experiência direta, mas ainda não é uma realização, digamos, mas é uma experiência que já se aproxima do que é verdadeiramente o reconhecimento da natureza da mente. E a realização do reconhecimento da natureza da mente é quando se tem a experiência direta, se vê diretamente a lua, né? Não a lua descrita num livro, não o reflexo da lua manifesto sobre a superfície da água, senão a percepção direta do que é a lua, né? Então ele fala, não se pode ver o reflexo da lua em águas perturbadas. Para que você possa sustentar esse tipo de experiência que é conduciva à realização, é preciso, de certa forma, estabilizar a mente, acalmar essas águas perturbadas, que é o que o texto está dizendo. E ele vai dizer, portanto, primeiro desenvolva as experiências de calma mental, chinê, e então medite sobre a visão superior, Platão. Essa é a abordagem regular. Então, esse é um texto que deixa clara a perspectiva Mahamudra do reconhecimento da natureza da mente a partir de uma lógica de um caminho gradual. Por exemplo, a instância 40 vai dar outras possibilidades, mas veja como o texto assenta a perspectiva Mahamudra, né? Ele vai dizer o seguinte, em geral, todas essas etapas, que a gente vai falar um pouco mais de Chinês e Platão hoje, em geral, todas essas etapas, até se alcançar o Mahamudra, compõem o que se denomina caminho da mente, a instância 40. Dzogchen, em geral, também se inclui nisso. A classe de instruções orais profundas, Tummo Mayen Mengakde, é dita ser o caminho da consciência, Rigpalam, e como tal, não fixa a regra de que é necessário começar pela calma mental chinês. Tem sempre essa informação, né? De que a prática, de que a linhagem Dzogchen não segue, em tese, esse caminho gradual que a linhagem Mahamudra apresenta, né? Quando a natureza da própria consciência nua, sem exagero ou negação, é revelada, é suficiente apenas se tornar acostumado, familiarizar-se com isso. Então, ele está dando uma descrição de como a prática se apresenta no caminho Dzogchen. Quando a natureza da própria consciência nua, sem exagero ou negação, é revelada, há um reconhecimento da natureza da mente em geral por uma instrução direta de um professor ou por uma conexão kármica que faz com que o praticante de pronto seja capaz de realizar a natureza da mente, isso é suficiente apenas para se aliás, ele diz, é suficiente, né, essa consciência nua, né, da natureza da mente revelada, isso é suficiente apenas e aí isso é suficiente apenas se tornar acostumado, familiarizar-se com isso, né? O texto diz, quando a natureza da própria consciência nua, sem exagero ou negação, é revelada, é suficiente apenas se tornar acostumado ou familiarizar-se com isso. Então, é uma prática de familiarização com a natureza da mente, com aquilo que, de certa forma, já foi revelado. No entanto, se a verdadeira natureza não for revelada sem enganos, se não for um reconhecimento direto da natureza da mente, mesmo as instruções orais profundas serão difíceis de serem assimiladas. Nesse caso, é melhor trilhar o caminho gradual. Então, ele está dizendo, de novo, sim, existe a possibilidade de um caminho que, digamos, de certa forma, prescinde desse percurso gradual. Mas o nível de realização, de compreensão direta que é preciso ter num caminho direto como esse, precisa ser forte o suficiente, do contrário, só o caminho gradual é capaz de assegurar uma verdadeira compreensão do ponto de vista experiencial, o nível de realização da natureza da mente, né?
Ah, então, veja, o texto deixa claro aqui o viés bastante associado à prática do Mahamudra para o reconhecimento da natureza da mente. E aí vem a instância, né, que fazia referência ao que a gente mencionou na semana passada, né? A instância 41 vai dizer: não meditação, não distração, abandonando ações mentais, mantendo o que quer que surja, mente ordinária e livre de intelecto. Todos significam, todas essas expressões, falar não meditação, não distração, abandonando ações mentais, mantendo o que quer que seja, mente ordinária e livre de intelecto, tudo isso significa sem fabricações. É deixar a mente sem nenhum tipo de fabricação, tal como ela é. E isso que parece ser uma prática óbvia, é talvez a mais desafiadora. Deixar a mente no seu estado absolutamente natural, livre de qualquer fabricação, que é o que a gente faz, né, na fase de completude ou de conclusão, quando a gente está fazendo, por exemplo, vai fazer hoje a prática de Chirenzi. Isso que é tão fácil, que é tão natural, ao mesmo tempo é tão desafiador, pressupõe, como a gente está dizendo aqui, um caminho gradual. E é o caminho que a gente invariavelmente ensina aqui, né? Então, eu havia mencionado na semana passada, a gente está num nível aqui de profundidade do texto que pressupõe, para que possa ser verdadeiramente praticado, todo um caminho, né? O Kalu Rinpoche, quando vai comentar essa instância 41, nos ensinamentos que ele deu, lá no vídeo, no sexto vídeo, minuto 55 e 15 segundos, é quando ele faz o comentário de forma mais abrangente, como eu mencionei para vocês, em relação a essa instância 41, ele vai mencionar o seguinte, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que essa é uma referência dada para os praticantes que já têm algum nível de experiência, e ele vai dizer o seguinte, quando surge uma projeção mental, ou melhor dizendo, quando o praticante percebe o primeiro sinal de um surgimento de um pensamento ou de uma emoção e daí por diante, a orientação é olha direto para esse pensamento, para essa projeção. Sem nenhum tipo de julgamento, simplesmente olha direto para essa experiência. E reconhece a sua própria natureza dessa projeção mental, dessa experiência. Isso está diretamente associado a essa instrução que diz o seguinte, você tenta bloquear os pensamentos e ainda assim eles não são bloqueados. Primeiro surge um pensamento desbloqueado, então o segundo, deixe-os surgir. Quando eles surgirem, envie-os para onde quer que eles possam ir e fique de guarda. Como não há lugar para eles irem, eles voltam, como um corvo que decolou de um navio. Descanse com o movimento das ondas do mar. A projeção mental, o pensamento está prestes a surgir, você percebe esse movimento na mente e já olha diretamente de onde ele vem, para onde ele volta. E ainda que haja esse movimento na mente, o praticante permanece no estado natural da mente. O Kalu Rinpoche vai dizer, isso requer treinamento e experiência, né? Então, depois ele vai dar mais algumas pequenas instruções sobre essa prática. Mas eu queria reforçar que o ponto que a gente está reforçando aqui, que essa orientação que o Rinpoche dá, dizendo esse tipo de prática parece muito simples,
pressupõe treinamento e experiência, né? Que treinamento e experiência é essa? Voltando para a instância 39, o texto vai dizer, né? Não se pode ver o reflexo da lua em águas perturbadas. É muito difícil reconhecer essa verdadeira natureza da mente quando a cada instante surge um pensamento e outro, uma emoção, uma sensação e daí por diante. É preciso estabilizar essa mente. Qual é o caminho de estabilização da mente? Como você já sabe, primeiro a prática de Shiné, calma mental, e segundo a prática de Relaton, ou Vipassana, né? Que é a meditação analítica. E que é o que invariavelmente a gente percorre e faz ao longo de todo o caminho gradual que a gente ensina, por exemplo, quando a gente estuda o Gampupa, no Ornamento da Preciosa Liberação, um texto Lanrim, mais baseado nos ensinamentos Sutrayana e daí por diante. Quando a gente está falando, então, na prática de Shiné, falando desse caminho gradual, né? Nós estamos falando de uma prática de calma mental. Nós vamos usar a atenção plena, né? A capacidade de voltar a nossa atenção a um determinado suporte para aos poucos ir estabilizando a mente. Então, quando a gente faz a prática de Shiné, a gente pode fazer a prática de Shiné com suporte, um suporte visual, um suporte auditivo, um suporte gustativo, tátil, olfativo, gustativo e pode usar até um suporte mental, uma imagem mental que você se propõe a utilizar como um recurso. Às vezes, por exemplo, uma pequena esfera de luz, imagine uma pequena esfera de luz entre os teus olhos aqui, entre as sobrancelhas, e permanece com plena atenção nesse suporte, que é de certa forma um pensamento, né? Manter essa plena atenção nele. Utilizando algum tipo desses suportes sensoriais, a ideia é a gente ir estabilizando a nossa mente na prática. Então, eu queria hoje aproveitar um pouco do nosso tempo para fazer algumas práticas de Shiné, de calma mental, e depois ter algum tipo de contato com a experiência de Vipassana ou de Raton. Tudo bem? Vamos lá, então? Vamos fazer o seguinte, cada um de vocês tem esse sininho aqui na frente. Vamos pegar o sino que está na frente, coloca aí na tua frente. Quem está em casa, gente, vou pedir para pegar um suporte visual, qualquer que seja ele, que fique numa distância razoável à sua frente. E a gente vai aproveitar hoje para fazer umas 3 práticas de Shiné, com 3 suportes diferentes, e depois a gente vai ter um pequeno contato com a prática de Raton, tá bom? Então vamos começar primeiro com o suporte visual. Eu vou conduzir essa prática com vocês, tá? Para a gente começar a prática, eu vou convidar gentilmente vocês a voltar a atenção para o suporte visual à sua frente. Sem fazer nenhum tipo de esforço. Sem entrar no pensamento discursivo sobre o objeto visual que está à tua frente. Simplesmente concentre a sua atenção, que pode estar dispersa, nesse suporte sensorial. Resultado do contato do teu olho com o objeto, produzindo, portanto, uma consciência visual. Permanece com plena atenção na consciência visual.
E se surgir pensamentos, sensações, tudo bem, não briga com eles, mas não dá linha, não segue eles. Larga essas distrações e volta ou reforça gentilmente essa atenção concentrada no suporte visual. Vamos permanecer assim por alguns minutos. Larga os pensamentos, volta, volta para o suporte visual. Deixa o zoom da mente. Apenas percebe o suporte visual.
E aí, gente, como é que foi? Como foi, Daniel? Eu tenho praticado muito esse esporte que eu consegui alcançar mais estabilidade tem sido a respiração. Então, aqui agora, nesse momento, eu casei os dois. Respiração e, às vezes, a respiração me dá um certo torpor se eu, em alguns momentos, o esporte visual ele é mais me retorna um pouco mais diretamente. Tá, então, ótimo que o Daniel trouxe essa informação, porque ela me dá um gancho para ser bem objetivo com você. Não case respiração com suporte visual. A respiração é o quê? Respiração é consciência tátil. Existem 6 formas de consciência, a gente já viu quando a gente estava falando sobre a mente, que se manifesta na mente. Consciência visual, auditiva, tátil, gustativa, olfativa e consciência mental, né? Depois a gente falou da 7ª consciência, que é aquela sensação da presença de um eu, humanas, daí por diante, a 8ª consciência, que é a consciência base de tudo, a partir de onde todas essas experiências se manifestam, e daí por diante. Quando você está fazendo a prática de Shiné, para que você seja capaz de, aos poucos, estabilizando a mente, você tem que escolher um suporte sensorial só. Se você está com a consciência visual e você casa com a consciência tátil, da percepção do ar entrando e saindo, você tirou o foco da tua meditação. Então, no momento em que se define, agora eu vou fazer 5 minutos de prática de Shiné com suporte visual, é só o suporte visual. A respiração, nesse momento, é tanto uma distração quanto um pensamento. O que você faz, se você fizer isso, é ficar oscilando entre 2 suportes. Isso vai minar a tua meditação. Por mais que seja difícil você sustentar a meditação na consciência visual, se você disser, olha, eu às vezes prefiro mais fazer na respiração, ela me estabiliza mais, tudo bem, não tem problema. Mas a ideia de se fazer a meditação de Shiné é começar a ganhar autonomia diante daquelas experiências sensoriais que apelam mais a você, apelam mais ao seu sentido, entendeu? Porque é muito mais natural que eu seja capaz de manter plena atenção no filme que eu estou assistindo, que eu estou interessado. Mas isso é plena atenção ou isso é fascinação, como costuma explicar o Lama Trillet? Isso é uma fascinação. Eu, de certa forma, me deixo seduzir pela experiência sensorial que é mais prazerosa, que é mais agradável. E o que é o samsara, se não um aprisionamento nas experiências mais prazerosas e sensorialmente agradáveis que apelam aos meus sentidos? O ciclo de renascimentos tem a ver justamente com a incapacidade de ganhar algum tipo de autonomia diante das experiências sensoriais, daquilo que se manifesta na mente, daquilo que apela, né? O espaço de verdadeira autonomia e liberdade começa a ser construído quando eu sou capaz de perceber as experiências sensoriais, mas fazer uma escolha deliberada e lúcida sobre qual delas eu quero ancorar a minha atenção. Pode ser uma armadilha essa. É uma armadilha. Assim, você pode ter a experiência... Exato. Mas assim, não é que a gente precisa se chicotear e começar a fazer a prática que é a mais difícil, que toda aquela com a qual eu tenho algum tipo de facilidade e tal, eu não posso mais agora. Não, não é disso que se trata, assim. Vamos encontrar um equilíbrio aqui. Se você tem uma facilidade com a prática de Shiné com suporte na respiração, faça Shiné com suporte na respiração. Não tem problema nenhum. Mas não faça só Shiné com suporte na respiração. Aos poucos, experimente fazer Shiné com outros suportes sensoriais. Fora do que seria intuitivo para você. Faz a consciência visual um pouco. Porque, no final das contas, são só experiências sensoriais. A rigor, o ideal é que você seja capaz de escolher qualquer experiência sensorial e ser capaz de manter plena atenção sobre ele, entendeu? Então, assim, as pessoas, quando estão fazendo meditação com suporte na respiração, às vezes querem ter uma respiração compassada, tranquila. Não é para mudar o jeito de respirar. É simplesmente para perceber a respiração tal como ela está.
entendeu? Se eu começo a querer mudar a respiração, é a mesma coisa que eu começar, no suporte visual, começar a escolher, não, mas qual que é a parte que eu gosto mais desse sino que eu vou ficar... Eu já estou no pensamento, eu já estou na consciência mental. O foco aqui é só na consciência visual e deixar todas as outras formas de consciência numa condição de distração. Elas são distração nesse momento. Na medida em que eu vou sendo capaz de suavemente refinar minha plena atenção sobre o suporte, as outras distrações, as outras experiências sensoriais vão perdendo intensidade. Isso é que vai gerando o resultado que eu quero na prática de chinês, que é o quê? Calma mental. Então, na prática de chinês, eu não tô preocupado só em desenvolver mindfulness, foco e daí por diante, que é o que é vendido aí, né? Assim, foco, mindfulness, daí por diante. Não, a prática é de calma mental. Eu vou utilizar a plena atenção como um recurso para ir estabilizando a minha mente. Porque é com a mente mais estável, como o texto vai dizer, com as águas mais tranquilas e não perturbadas, que eu tenho capacidade de começar a me familiarizar com a natureza da mente. Entendeu? Então, fechou com o suporte sensorial no início da meditação, não vale mudar. Ah, eu comecei com suporte visual, mas aí meu olho começou a ficar meio assim, aí eu mudei para o som, eu mudei para a respiração. Não vale. Não pode. Aqui é esquema... Vocês já viram aqueles vídeos de praticante zen, que o praticante está lá meditando, aí ele dá uma baixadinha assim, e o mestre vem com uma vara e pau nas costas dele. Por quê? Ele está querendo... o que é essa paulada que o mestre zen dá nas costas do praticante? Esse é o Pei, que a gente faz na prática de Cho, que a gente faz às vezes na prática de Mahamudra, e daí por diante. É uma maneira... Cho significa corta. Então, assim, corta a distração. Eu estou ali de frente para a parede meditando na vacuidade. Só que não, né? Porque eu estou cheio de pensamento e tal, não sei o quê. Então, no momento em que o praticante está percebendo que ele está muito distraído, o mestre Zen está passando atrás dele. Ele só abaixa um pouquinho. No que ele abaixou um pouquinho, o mestre já entendeu. Ele está viajando nos pensamentos. Ele vem pau na... Aquela sensação não é autoflagelo, aquela sensação deixa ele alerta de novo. É nesse momento de alerta que ele é capaz de compreender do que se trata a natureza da mente. Entende? Então, no nosso caso, a gente vai mantendo sempre uma vigilância. No momento em que eu percebo que eu estou no suporte visual, você viu, a gente estava fazendo a prática, aí em determinado a gente estava larga a distração, porque era para dar um... Né? Você estava viajando aqui na prática. Volta. Mas é suave essa correção de rota, entendeu? Então, toda outra experiência sensorial, quando eu escolho um suporte em chinês, é distração. Eu vou brigar com a distração, porque eu comecei a fazer chinês com o suporte visual, os pensamentos vão parar de aparecer? Claro que não. Claro que não. A prática de meditação é uma prática de familiarização com o funcionamento da mente. Eu estou fazendo suporte visual e eu estou escutando, entre aspas, um zum da mente dos pensamentos que estão passando aqui, né? Bom, sei lá, eu poderia estar aqui meditando e pensando, bom, quando eu terminar essa meditação de suporte visual, qual vai ser a outra meditação que eu vou dar para o pessoal que está aqui? Total distração. Esse pensamento ele pode surgir enquanto eu estou meditando. Eu posso até perceber ele, mas assim, ó, larga e permanece aqui. Aos poucos, esse sonzinho, que é uma distração, o texto vai falar até da distração grosseira e da distração sutil. Acho que o Trango Rinpoche vai falar. Esse esse sonzinho lounge que fica na nossa mente, ele é o mais sorrateiro. Porque às vezes a gente acha que a gente está meditando, mas a gente está, no fundo, checando se a receita para o almoço de domingo está... Todos os ingredientes estão lá comprados. Nota isso, mas vai largando isso. Volta sutilmente no seu suporte. Aos poucos isso vai desaparecendo. E você vai estar só no suporte sensorial que você escolheu. Bom, essa é a finalidade última da meditação? Não. Chinês serve justamente para eu estabilizando a minha mente. Porque depois vem a prática de meditação analítica ou de Roton. Ficou claro, Daniel? Isso é importante, e é importante vocês aproveitar. A gente sempre começa a prática de chinês
intuitivamente com a ideia de que todo mundo sabe o que a gente está fazendo. Só que é importante vocês aproveitarem esses momentos para pegarem essas pequenas instruções que são fundamentais, assim, ó, não cola fazer suporte visual e respiração ao mesmo tempo, não. É só suporte visual. Você percebeu que você está respirando? Larga a sua atenção que está na respiração e volta para o suporte visual. É o que interessa para a gente nesse momento. Tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Alguma ideia pré-concebida e tal? Aproveita para tirar. A gente que está em casa também. Oi, Gabriela. Quando eu faço chinê com suporte visual, às vezes no ponto que eu estou fixando, às vezes eu começo a, sei lá, enxergar uma carinha ou algo que já me leva talvez para uma consciência mental, para uma experiência mais conceitual, uma carinha feia, uma carinha bonita, uma carinha feliz, enfim. Então, às vezes, quando eu vejo que isso está me prendendo muito, eu tento ir cortando, né? Mas quando eu vejo que isso está me prendendo muito, às vezes eu mudo o ponto que eu estou olhando, né? Dessa manchinha aqui, que estava a carinha X, para um outro lugar, assim. Mas eu não sei se seria talvez a coisa mais adequada, ou se tem alguma... Por exemplo, ó, o meu sino tem uma carinha aqui. Todos os sinos têm uma carinha. Então, o suporte todo é o sino como um todo. Se eu percebo que a minha atenção está ficando mais na carinha, isso está gerando um discurso, ou mesmo, né, quando você está olhando para o tapete, mas ali quando você começa a focar, aparece um olhinho, uma boca e tal, não sei o quê. Você pode fazer isso, tira um pouco o foco daí. Se o teu objeto é maior do que só aquilo que se apresenta como uma imagem discursiva para você, desloca um pouco o teu olhar para uma outra parte daquele objeto. Se você não tivesse esse tipo de possibilidade, pisca um pouco os seus olhos, né? Se não estiver funcionando, baixa o teu olhar. Não tem problema, mas aí eu vou largar o meu suporte. Não tem problema, baixa o teu olhar e sobe de volta o teu olhar. Entendeu? E aí, se você continuar vendo a carinha, tudo bem, você vê a carinha, mas não discorre assim, lá, porque em algum momento vai aparecer uma carinha, depois vai aparecer um dente, sei lá, tá aparecendo uma carinha, não, isso é tudo ilusão ótica, né? Às vezes o objeto vai parecer que está mais turvo, às vezes ele pode parecer mais nítido e tal. Tudo isso é distração. Não é, isso é, que bom, vou me apegar, estou vendo uma imagem, estou vendo alguma distração, né? Você pode usar esses recursos para tirar um pouco o foco dali ou você pode simplesmente perceber que está ali, mas não entrar naquilo que aquela imagem pode gerar de discurso de uma consciência mental, entendeu? Tá bom? Alguém mais? Alguém mais em casa? Tudo bem? Oi, Lana. Eu. É, Oi, tudo bom? Joia? Deixa eu falar. Bom te Então, ver. igualmente. Eu comecei a prática, então eu trouxe o sino do altar. E Tá. trouxe só o sino. O Vajra ficou no altar. E como eu aprendi que não se separa o sino do Vajra, eu fiquei presa nisso. Então eu peguei o suporte, eu estou olhando o suporte, mas de repente vinha assim, meio que batendo por detrás a sensação de que era inadequado separar o sino do Vajra. E eu não consegui lidar com isso. Então eu fui até o final, tentando evitar essa sensação, mas ela continuou presente. O que Então, fazer? assim, Cidinha, nesse momento, esse tipo de preocupação é só uma distração. É, Quando a gente está fazendo o estudo da prática de Chile, a gente vai ver que, às vezes, mesmo pensamentos que são virtuosos, você está fazendo a prática de Chile e aí vem um pensamento de profunda compaixão, por exemplo, pelas vítimas do Rio Grande do Sul. Parece ser extremamente virtuoso, não parece? Larga, isso é só distração. uhum. Por que não se... A ideia do Vajra e do sino sempre juntos
É porque sino representa sabedoria e o Vajra representa a compaixão. São os meios e os fins ali, né? Então, eu preciso sempre ter sabedoria com compaixão e compaixão com sabedoria. Eu sempre vou andar com mala que tem uma representação do sino e do Dorde, porque eu sempre preciso andar com compaixão e sabedoria. E essas são representações simbólicas que me remetem a esse valor fundamental da prática do budismo, que é sabedoria e compaixão. Sabedoria é representado por esse princípio feminino, que é o sino, compaixão por esse princípio masculino, se a gente pode dizer assim, que é o Dorde, né? Essa é a ideia fundamental. Talvez você, tomando consciência disso, por exemplo, eu estava com o meu sino e o meu Dorde aqui, e eu tirei meu sino e separei, ele ficou de longe do Dorde. Certo, não tem problema nenhum. Talvez essa explicação que eu estou te dando te deixe mais à vontade para dizer, não fiz nada de errado aqui. Você tem um bom recurso para, se isso acontecer de novo, você fala, o Lama já explicou. Larga, entendeu? Mas mesmo que você não tivesse essa explicação, de entender que isso são símbolos remetendo ao ensinamento fundamental do Senhor Buda, mesmo que você não tivesse, você pode saber, enquanto você estiver meditando, pensamentos virtuosos, meramente distrações, pensamentos violentos, desejosos, todos eles, independentemente do adjetivo que ele dá, que a gente pode dar, são só distrações, são só pensamentos, são consciência mental e que nesse momento não interessa para a gente porque a gente está na consciência visual. Tá certo. Tá bom? Tá ótimo, obrigada. Imagina, Cidinha. Mais alguém, gente, tem alguma dúvida? Aproveita essas dúvidas aí que a Cidinha trouxe, que o Daniel trouxe. Todo mundo tem, mas às vezes todo mundo tem vergonha de perguntar e falar, não, eu já sei como é que é. E é bom tirar essas dúvidas, né? Porque às vezes isso remove um pequeno obstáculozinho que estava ali e você se solta na prática. Então, vou aproveitar. Tudo bem. Eu não sei se eu entendi muito bem a questão do... Eu não sei se eu ouvi direito, mas não sei se ele estava se referindo a, por exemplo, estar no suporte visual, mas compensar com a questão da respiração. Na minha experiência, foi muito mais assim, por exemplo, eu observei a ponta daquele elemento. Não busquei observar o sino, eu busquei um ponto de referência de velho. E aí, no que eu fui fixando o meu olhar, eu não sei porque no dia a dia eu já meio que tenho um pouco essa, não sei se é uma certa, sei lá, facilidade, habilidade, e eu acho que é natural também. Você vai olhando e você vai observando, né, outras formas, que nem a colega também mencionou, né, de ver carinhas, mas vamos supor que numa outra figuração. Só que veio os pensamentos, claro, mas aí eu fiquei pensando, tá aqui. Só que o meu ponto foi a questão do controle. Então, eu preciso sustentar esse visual. Porém, chega um momento que parece aquele dos macaquinhos batendo o coisa, né? Aí vieram os cantos dos pássaros, eu pensei, não, para eu então seguir aqui na ostentação, tipo, né, para mim, não sei se é uma questão simbólica, se é certo ou errado, se é que existe isso, mas eu busquei liberar, então eu falei, não, libero, né, tipo, para manter, sustentando o que eu tô botando como suporte. Então eu fiquei nessa, não sei se pela falta de, né, de informação e tal, mas se isso seria estar talvez me auto-enganando também seria uma forma de controle, para manter esse suporte, ou, né, ou se é ou não, se isso foi ou não um subterfúgio, assim, uma forma de... Quando você, assim, você discursivamente falou assim, estão vindo, isso tudo eram pensamentos que vinham na sua mente, ou não? Porque, assim, o seu transporte visual vem o senso, acho que, né, do lado racional, vem o senso crítico, só que eu tentei soltar isso. Porque esse aqui tem uma forma, tem uma pontinha em V e tal, mas eu falei, não vou ficar analisando, vou ficar, tipo, focando aqui. Tô olhando, tem as informações, mas eu só tô focando no visual. Isso.
E aí, na medida que vinham, por exemplo, mas analisa, por exemplo, olha para a figura que está ali, né, Sim. acima, não, deixa eu focar aqui de novo. Só que na medida que veio essa sensação que o colega trouxe na respiração, o meu veio pela audição. Eu pensei, não, mas as informações estão vindo, tá, mas comecei a ouvir os passos e eu falei, putz, mas se eu vou escolher seguir nesse caminho, naturalmente deixa, então, foi. Então, não sei se isso me ajudou ou me... Então, veja, assim, o ideal, por exemplo, nós estamos no suporte visual. Uhum, Aí eu começo a perceber que começa a surgir algum discurso sobre o suporte visual. uhum, Exemplo, vou colocar tudo isso em voz alta aqui. sim. Eu preciso limpar um pouco o meu... Uhum, Nossa, eu tô ficando um pouco distraído. uhum, Nas coisas. Estou ouvindo um som, será que é zumbi? A ideia é assim, você está nesse suporte visual. Se ele começa a ficar muito insuportável para você, você fala, preciso me acalmar, assim, eu não estou suportando. Deixa eu olhar um pouco para minha respiração aqui enquanto eu estou olhando, porque eu com a respiração, o suporte visual, eu vou me acalmar e vou conseguir. uhum, Tudo isso eu estou falando, mas digamos que isso está vindo na tua mente e tal. E aí você encontra um pouco a sua respiração e o sino, errou. Não é para fazer isso. uhum, Não é para usar outro suporte sensorial para se estabilizar nesse suporte visual. Você pode perceber todas essas distrações, mas se vier o pensamento tipo, nossa, cadê minha respiração? Larga o pensamento e larga a respiração e volta para o suporte visual. uhum, Se eu estava aqui no exemplo do Daniel ainda, aí vamos dizer que você está no seu suporte visual, aí você começa a perceber que você estava só na pontinha, mas você começou a buscar a imagem que estava acima, larga e permanece no suporte visual. Aí tá difícil, mas você escutou esses pássaros cantando e tal, e isso foi... Esse pássaro que acabou de cantar é distração para mim. Eu percebo, ele não vai deixar de cantar, o mundo não vai parar, porque a gente está meditando, tudo vai continuar acontecendo. O que eu faço com essas outras distrações? O ideal é que eu não utilize uma outra experiência sensorial para me estabilizar quando o suporte de estabilização é esse visual. Se eu fizer isso, eu saí do suporte. E eu entrei numa distração, isso passa a ser uma distração grosseira, porque eu tirei o foco. Não é só uma distração sutil, aquele sonzinho lounge que está ali, baixinho, mas me distraindo, mas eu estou aqui no suporte visual, e a gente já falou, a gente às vezes acha que está meditando, mas a gente está dando um pouco mais de atenção até nesse zum, zum, zum aqui. Então, a ideia é ir largando essas distrações e permanecendo no suporte visual. Mas se eu, em algum momento, usar a minha respiração ou usar um outro suporte para me estabilizar, ou um pensamento tipo, calma, calma, tá acabando o tempo, são só mais 2 minutos. E eu entro no pensamento tal, usando um discurso que me acalme. Do tipo, não estou aguentando mais meditar, mas ele vai bater o sino daqui a pouco, então se acalma. Eu já entrei num pensamento que é para me acalmar. Tudo isso são distrações, não é para fazer isso. É para manter o foco no suporte que você escolheu. E é uma prática, a gente sempre fala, de plena atenção. Não é uma prática de plena tensão. uhum, Entendeu? Assim, o A é para lembrar assim, relaxa. Relaxa e permanece no suporte que você escolheu. Mas de forma relaxada. E vão vir as distrações. Você está se familiarizando com o funcionamento da mente. É natural. Na mente a gente já viu, sempre vai acabar acima. Eu estou aqui no suporte visual, mas tenho consciência tátil porque eu sei que eu estou sentado. Nada disso vai parar. A questão é saber, eu consigo deliberadamente sair da postura absolutamente condicionada de me deixar levar por todas as experiências sensoriais e ficar só numa. Esse é o primeiro passo no caminho da meditação.
Veja que daí, que lá no final, você não vai usar recurso nenhum. Mas você precisa ser capaz de estar com a mente, como o texto falou, mais estável para saber reconhecer do que se trata. Entende? Mas e quando você vai equilibrar alguma coisa? É um copo cheio de água, equilibrado. Você foca totalmente ali, você esquece tudo. Tem um monte de pensamento que você... Isso é. Não, você pode utilizar esse tipo de suporte. A questão é, você consegue sustentar isso deliberadamente por 5 minutos, 10 minutos, e sem que seja uma experiência, digamos, né, do tipo, eu estou levando esse copo, eu não posso deixar cair, mas uma situação que seja absolutamente trivial, do tipo, eu consigo ficar 5 minutos olhando para essa flor, e simplesmente para essa flor, sem julgar essa flor, sem me deixar levar para as outras, mas simplesmente manter a plena atenção naquela flor. Não tem uma demanda concreta do tipo, estou carregando alguma coisa, não posso. Não, é algo absolutamente trivial. Não tem nenhum apelo, não tem nada de saboroso na história. É simplesmente olhar se a flor é bonita, olhar para aquele pedacinho de, sei lá, para aquele copinho que está ali em cima. O copinho é regular, não tem nada de interessante, né? Então, justamente um suporte que é absolutamente sem graça. Consigo ficar ali 5 minutos? Eu começo a ganhar autonomia diante da experiência condicionada da vida, em que eu fico, toco um passarinho, ai que lindo passarinho, nossa, mas o que eu vou fazer de almoço? É verdade, né, Daniel? Isso é samsara, isso é samsara. Simplesmente percebendo as coisas e sem julgar, sem me apegar e daí por diante. Isso é lembre-se, isso é um fim em si, não, isso é um meio. Eu só estou estabilizando a minha mente aqui. Eu não vou parar aqui, entendeu? Então, qual o propósito de eu ficar 10 minutos olhando para esse copinho? Eu tô começando a lidar, a me familiarizar com o funcionamento da mente. O condicionamento costuma ser muito maior e eu passo a vida respondendo a estímulos sensoriais. O que é agradável, geralmente a gente vou porque é agradável. Ah, tá chato, eu vou com o pássaro agora. E o que eu não gosto, Chato, volto para outra coisa. e o que eu não gosto eu rejeito. E o que é isso se não apego, aversão, que gera emoções perturbadoras, que gera karma, que é samsara? Entende? A gente faz todo um percurso e tal, mas nós estamos falando dessas coisas que são as mais simples da vida. E no momento em que eu largo tudo isso e permaneço no estado natural da mente, sustento isso, reconheço isso, eu vou. Essa forma de abandonar o samsara, essa experiência condicionada de estar no mundo. Tudo bem? Vamos agora usar o suporte Lama, auditivo. Oi, com licença, Lama, fazer uma pergunta? claro. Quem é? O Pedro? Sou eu, isso. Tô te vendo. Tô vendo o teu Ah, nominho agora, Pedro. Pode falar. desculpa, eu não liguei o vídeo, não. Deixa eu ligar aqui. Pronto, eu tô em casa. Diga, Pedro. Lama, na prática de Lojong tem a fase do chinês, em Lojong, Sim, que se recomenda 21 respirações, né? Não é isso? isso. Pois é. Eu já ouvi também essa recomendação de se contar em outros lugares e tal. Mas aí a contagem já é uma coisa que acontece na consciência mental. E aí, como é que fica? Às vezes eu conto, porque às vezes o ritmo dos pensamentos assim tá mais acelerado e às vezes eu conto. Então, eu acho que seria isso é um caso análogo ao do Daniel. Você está, na verdade, usando 2 suportes. E aí? Como é que fica esse negócio da contagem da respiração? Então, essa pergunta eu sempre me fiz também, Pedro. Ela é super pertinente, assim. Em geral, quando eu me deparei com esse tipo de situação, eu simplesmente parei de contar. Então, a ideia é... Porque na prática de Lojong, você vai contar 21 respirações, você vai voltar a sua atenção para 21 ciclos de respiração, depois você vai largar
se você se lembra da prática, você larga o suporte na respiração, permanece num estado natural, e aí depois você faz a prática de sabedoria, de Raton e daí por diante. Então, ela tem esse propósito, né, de simplesmente te estabilizando. Se você tem a sensação de contar, e que é natural, que eu também sempre tive, me coloca na perspectiva de consciência mental e de consciência tátil, larga a contagem. Permanece num estado simplesmente consciente da tua respiração, e lúcido do quanto essa meditação está de fato estabilizando a sua mente, porque ela tem um propósito durante a prática de Lojong, não é um fim em si. No momento em que você percebeu que a tua meditação com suporte na respiração está estável, independentemente da quantidade de ciclos respiratórios que você tá observando, né? Independentemente disso, você sentiu que a sua mente já está estável, você já estabilizou a sua mente, você segue adiante na prática de Lojong. Mas em algumas situações, Pedro, você simplesmente sabe na meditação qual é a quantidade de ciclos respiratórios que você está. Assim. Você está meditando e você sabe. Entende? Assim? Mas sem querer criar um momento, então aí minha prática de chinês vai estar... Não, assim, não se preocupa com isso. Se você tá com esse dilema, para de contar. Se esse dilema não aparece, talvez você saiba e... Entende? É isso. Tá bom? Sim, Lama, muito legal. É isso mesmo. Obrigado, viu? Imagina. Valeu. Mais alguma dúvida, gente? Então vamos fazer Lama, agora... Vamos lá. Oi. desculpa, Oi, Iris. desculpa. Eu tenho uma dúvida, assim, o que seria adequado para um praticante iniciante, em que precisa desenvolver todas essas habilidades, né? Essas técnicas, a prática de chinês como uma prática diária, ela é adequada se iniciar por ela? Quanto tempo eu poderia dedicar ou deveria dedicar a isso? Excelente, Iris. Sim, a prática de chinês é absolutamente adequada para um praticante iniciante. Hoje a gente vai fazer com 3 suportes, então você pode fazer essa prática que a gente fez agora com suporte visual. Lembra de escolher um suporte que está mais ou menos uns 3 palmos de distância da sua frente. Senta numa postura confortável. Se você estiver sentado numa cadeira, você pode. Você coloca as tuas pernas paralelas, tuas mãos pousadas sobre as suas coxas, ou seu joelho, ou seu colo. Mantenha a coluna ereta, cabeça ligeiramente inclinada para você manter a sua espinha dorsal ereta, né? Os ombros abertos, escolhe o teu suporte visual e permanece, como eu expliquei, com uma plena atenção suave sobre ele. Eu te recomendaria, se você está começando a prática, fazer de 5 a 8 minutos no máximo. Não queira fazer uma prática, 15 minutos da prática de chinês, já é uma prática longa. Não recomendo fazer assim no início, começa com 5 a 8 minutos. Quando você for ganhando familiaridade, vai para 12 até 15 minutos. Chegou em 15 minutos, sustenta por um bom tempo essa prática de chinês, por 15 minutos no máximo. Depois, mais para frente, você vai receber outras orientações para fazer mais tempo. Mas é tão simples quanto isso, assim. Por que pouco tempo? Porque às vezes você consegue sustentar uma plena atenção suave boa, aí ela se vai, é natural, a meditação vai oscilar, e aí começa aquela briga, não, mas eu preciso voltar de novo, que estava indo bem a meditação. O melhor é você ter uma meditação curta, com bom registro de prática, do que uma meditação longa em que você fica oscilando, estava bom, agora não está, peraí, deixa eu forçar. Isso não é tão saudável. Então, faça uma prática curta, 5, 8 minutos, que caiba no seu dia, de manhã, 3 vezes ao dia e tal, e aos poucos você vai
aumentando o tempo. Tá bom. Tá ok, Tá bom? obrigada. Tá Imagina. ótimo. Obrigada. Então, vamos agora fazer um pouquinho de suporte auditivo, gente. Quando a gente faz o suporte auditivo, o que é o nosso suporte? Nosso suporte é som. Então, ó, vamos parar aqui, ó. Só nessa parada, eu já captei aqui uns 5, 6 diferentes tipos de som. Parece uma geladeira ligada. É água? Ah, então, a máquina de água. O Matheus, em um momento, deu uma chacoalhadinha, eu escutei um barulho ali. Um passarinho. Respiração. Tipo, som. Quando eu vou usar o som como suporte, eu não vou me preocupar em ficar identificando esses sons. Eu não vou ficar pulando de som em som. Eu simplesmente vou deixar que o meu ouvido entre em contato com todas as experiências, com todos os suportes auditivos, e eu vou captar som, e eu vou permanecer em som. Uma atenção suave, mas atenta, né? Uma atenção atenta, enfim, é ótimo. Uma atenção plena, mas suave, em som. E não tem mais nada para fazer. E relaxa. Coisa boa. Mas aí vem a preocupação, tipo, dá um joinha, fala, agora não, som, som. Só importa som, qualquer que seja o som. E a gente está num lugar aqui em que vai aparecer sons. Eu não preciso me preocupar que eu vou entrar num vácuo total e não vai ter som nenhum. Vocês vão sempre perceber um som, permanece nessa experiência sensorial. Tá bom? Se irrita até com latido. Então, eu tô aqui, aí começa a latir. Aí tudo bem, eu tô no som. Aí eu começo a sentir que esse latido tá me gerando raiva. Isso é uma ótima assim, ó. Continua no som. Qualquer que seja. Não só no latido, continua. Você vai vendo as outras emoções aparecendo. Tipo, passa um som tocando funk. Eu tô lá, e aí tá lá o batidão. E eu não gosto. Então, som, emoção e tal, mas é aqui que eu vou começar a desenvolver a habilidade de autonomia diante daquilo que apela aos sentidos. Não importa se o objeto é prazeroso ou não é prazeroso e daí por diante. Não importa que esse objeto gere emoções. Não tem problema. A questão é o que eu faço com elas. Eu sou capaz de perceber as emoções, mas sustentar a minha atenção ou não? Vai, pega leve com você. Se som é mais desafiador, começa na respiração, faz suporte visual. Aí quando você está num lugar em que, como por exemplo aqui no KPG, você deve se lembrar, há muito tempo atrás tinha música, que agora é bem silencioso de domingo. Então vai ser de boa a gente fazer a meditação com suporte auditivo. Mas se você estiver num lugar que está muito agitado, pegar o suporte auditivo. Digamos, você está no meio de uma, sei lá, no meio do banco ali. E tem um monte de distração acontecendo e tal, não sei o quê. Pega e você quer praticar ali 2 minutinhos de meditação, pega uma caneta que está ali e fica só ali na caneta um pouquinho. Não vai fazer plena atenção na discussão do cliente com não sei o quê, porque você vai entrar na emoção, entendeu? Então, joga a seu favor. Tudo pode ser suporte. Para nós aqui, você vai ver que vai ser bem seguro a gente fazendo suporte auditivo. Espero que o pessoal de casa aí também. Vamos lá? Então, com a mente relaxada, a gente vai voltar gentilmente a nossa atenção para a consciência auditiva. Meu ouvido é capaz de captar vários suportes auditivos, sem escolher um especificamente, sem rotular, esse som disso, esse som daquilo. Não. Relaxa e percebe som.
Não tem nada para fazer. Só perceber. Só. Apenas percebe. Sem julgar. Sem se apegar. Mas e aí? Não foi, foi fácil, gente. Foi difícil? Para mim foi meio desafiador, porque, Foi? porque o meu dia a dia, né, o meu cotidiano, porque eu numa cidade muito barulhenta, Aham. a mente já entra meio que numa defensiva, assim, do tipo, ônibus, carro, gente, entendeu? É, Mas, ó, se você assim que é simplesmente bom. perceber, Sim. e a sua... Já não ficar no preparo, né? Porque é o que eu falei, que a gente identifica os preparos. Uhum. Estou preparada, tipo, lá. Então, larga todo tipo de bem, simplesmente fica na experiência sensorial. Às vezes dentro de casa, televisão alta, vizinho barulho, cachorro-latinha, cara, deixa aqui. E é também impressionante para mim como a consciência visual ela é autoritária, ela é ditatorial, ela se sobressai assim, sobre os outros. Assim, é o que mais atrai. Se eu estou na consciência visual, mas você, alguma coisa ela mexe, e ó, mexeu ali. Tá, porque para a consciência visual auditiva, mas o visual ela é muito apelativo, assim, é muito. O que você faz? Fecha os olhos. Eu pensei em fazer isso. Ótimo. Porque, mas Veja, não, veja, ó, a não, gente não. não tá brincando de estátua quando a gente tá meditando. Não é tipo, congela, não faço. Não, assim, ó, é totalmente ativa a meditação. Não é uma coisa passiva, não. Essa vigilância, ela pressupõe uma ação, ela é deliberada. Em algum momento, por isso, eu estou fazendo todo esse percurso com vocês para vocês entenderem o que significa quando a gente fala em não meditação e não distração. Né? Nesse momento, a meditação ela é ativa, assim, essa vigilância, ela pressupõe correções. Então, assim, eu estou aqui só no som, mas aí minha mente já está capturada pela imagem visual, fecha os olhos. E fica no som.
mas aí eu fechei o olho e começou a vir imagens mentais, umas bolas de luz, nada a ver, assim. Abre o olho e continua no som. É a mesma coisa, se eu estiver meditando e está começando a me doer um pouquinho as costas, ajeita a postura, não tem problema, mas continua no som. Entende? Assim, não se constranja em... Você continua percebendo as outras experiências sensoriais. E, de certa forma, há um esforço deliberado, quando a gente olha aquele quadro que descreve a meditação de Shiné, no início tem muito foguinho ali embaixo. Não sei se você já viram aquele quadro do monge caminhando atrás do elefante e tal. Tem muito esforço de correção no início. E às vezes, por isso que a meditação no início parece muito cansativa e daí por diante. Então eu não sei meditar. Então meditação não é para mim, porque aí eu começo a meditar, eu já trago todos os preparos, Gente, eu já falei várias vezes, meditar, a palavra gom, gom significa familiarizar-se. Familiarizar-se com o quê? Com a mente. Então, no momento em que eu paro, escolha um suporte, e aí eu começo a perceber a quantidade de distrações que tem na minha mente, o que você está fazendo deliberadamente é, sim, meditar e meditar muito bem, porque você está começando a se familiarizar com a atividade mental que tem na tua mente. Esse é o propósito da meditação, é se familiarizar com a mente. Então eu vou parar e eu falo, mas eu não consigo, eu tô no som, mas vem pensamento, e aí eu me perco aqui e tal. Aí eu vou dizer, excelente meditação. Porque você percebeu tudo isso. Antes você nem percebia. Você estava totalmente condicionado, imaginando que a vida é esse corre. Agora você parou e começou a entender esse funcionamento. Ótimo, você está se familiarizando. Bom, e aí o que eu faço diante disso? Eu preciso acalmar um pouco essa atividade mental. Então, eu preciso, aos poucos, exercer essa capacidade de voltar a minha atenção plena para um suporte. Por isso que eu respondi para a Iris, no início, meditações curtas, 5 minutos. E aos poucos você vai vendo que é natural. Aqui, ó. Fica no som um pouquinho. Pode dizer, a meditação não é para limpar a mente, é para você trabalhar com isso. Esse pensamento vem, mas tu não entende, não, mas está meditando aqui, não dá valor. Exato. O resultado da meditação é que aos poucos ela vai ficando mais estável, entre aspas, mais limpa, mas não é com esse propósito que a gente vai meditar. Sim. Eu vou meditar para esvaziar a minha mente de pensamento. Esse é um resultado, esse é um resultado natural da tua meditação, mas não é para isso que você medita, e não quer dizer que se eu não esvaziei a minha mente de pensamentos, eu não meditei, entendeu? Eu via a Miriam falando é isso. Tudo bem, gente, em casa? Tudo bem. Que assim, a diferença entre o estímulo em si e a consciência que percebe esse estímulo, né? Porque, por exemplo, nesse caso do suporte auditivo, a gente tem vários sons, vários lugares e tudo acaba sendo som, né? Então, por exemplo, o som predominante antes era o da água. Lavar ali. Depois já saiu outra coisa, e depois outra coisa, né? Como som predominante, né, no ambiente. Então, eu percebi que minha mente ela acabava indo sendo jogada de um lado para o outro, assim, de alguma forma, de acordo com esse estímulo. Então, essa questão, assim, não. Então, o suporte ao som, vários sons, o suporte à minha própria consciência que está percebendo esses vários sons de uma forma geral, né? Me pareceu que são coisas diferentes, assim, talvez seja a mesma coisa, né? Então, mas olha... Mas tem que me basear mais uma consciência que vai perceber várias coisas ao mesmo tempo ali. Então, mas olha como essa pergunta tua lá entra numa questão fundamental. E da importância do reconhecimento da natureza da mente. Tem um som lá em si como a existência inerente? Tem um sino aqui em si como a existência inerente? Ou são causas e condições, né? Calor, frio, átomos, gerando um fenômeno composto, transitório e impermanente, mas que por mim é tomado como algo verdadeiramente existente. Mas quando eu olho, se eu olhar com
com um ultra hipermicroscópio, o que eu vou encontrar aqui? Eu vou encontrar espaço e cores. Então, não tem uma coisa em si aqui. Tem um olho aqui também, um olho com uma existência intrínseca em si, ou isso é um fenômeno composto em constante transformação que daqui a alguns anos não vai nem mais existir, porque meu corpo vai virar cinza e tal. Também não tem algo com uma existência inerente em si. A forma é o vazio é a forma, lembra da página paramita? Mas esse olho, que é vazio de uma existência inerente, quando ele entra em contato com esse suporte, ele produz que se manifesta na mente uma consciência visual desse sino, né? Da mesma forma os sons, assim, né? Esse ouvido em contato com o passarinho, a roda de oração, produz consciência auditiva. Fundamentalmente, quando a gente está falando, se a gente for ser rigoroso, quando a gente está falando na prática de chinês, eu delicadamente trago isso quando eu trago a orientação para a meditação. Você vai voltar a sua atenção à consciência auditiva. Entende o que eu quero dizer? E a sua consciência auditiva é capaz de captar várias experiências auditivas. Mas o seu suporte não é só aquela experiência auditiva, o seu suporte é som. Imagine que você estiver olhando para uma tela negra com pequenas lâmpadas que se manifestem. Imagina um tecido preto na frente com vários buraquinhos, com pequenas lâmpadazinhas de árvore de Natal. Às vezes uma vai acender mais forte, outra vai acender mais fraquinha e daí por diante, mas o que você está captando é aquela experiência visual que está ali na sua frente, independentemente da intensidade das experiências sensoriais relativas. Portanto, o que de fato está acontecendo é você, no estado natural da mente, voltando a sua plena atenção a uma experiência sensorial que ganha expressão manifesta na sua mente. Esse é o aspecto claridade da mente. Qual seja consciência visual, auditiva, tátil, gustativa, olfativa e consciência mental. Fora, não há nada que não seja a expressão manifesta da própria mente. Isso é uma mente onisciente, uma mente de Buda, é uma mente absolutamente ilimitada, que não está relacionada a um conceito de mente que está dentro desse corpo. É uma mente onisciente que é capaz de captar tudo aquilo que nela se manifesta. Por isso a descrição da natureza da mente, fundamentalmente, às vezes, como um espelho, ou como uma lâmpada, que eu disse na aula passada, no ensinamento passado, que é capaz de iluminar essa sala e, ao mesmo tempo, se iluminar. Uma mente plenamente desperta é capaz de captar tudo aquilo que se manifesta como um espelho. Se eu colocar isso aqui na frente de um espelho, o espelho vai refletir essa baqueta. Mas a natureza do espelho é essa baqueta? Não, ele simplesmente reflete tudo aquilo que se manifesta diante dele. Só que a mente vai além de um espelho, porque ela é capaz de auto-manifestar, por exemplo, pensamentos, emoções, em função de causas e condições precedentes, que vão gerar uma experiência sensorial de um pensamento, um medo, uma emoção e daí por diante. Tudo isso são experiências que se manifestam na mente. Esse é o aspecto claridade da mente. A gente costuma falar que mente é vacuidade, mas ela não é um nada. Ela tem uma capacidade de manifestação. Nesse corpo humano, tudo aquilo que se manifesta são as formas de consciência que a gente viu. E você vai voltar nesse momento, porque você tem uma capacidade de escolha deliberada, de voltar essa capacidade de conhecer tudo aquilo que se manifesta para um suporte específico. Nesse caso que você estava descrevendo, para onde? Para a sua consciência auditiva. Porque a sua mente está ali capaz de conhecer tudo que nela se manifesta. Então, aparentemente, uma postura. Não há nada a se fazer, simplesmente orientar a sua atenção para aquilo que está se manifestando na sua mente, que é o quê? O som da máquina de lavar, depois o carro que passou e daí por diante. Então, veja, no fundo, qual que é o seu suporte respondendo a sua pergunta? A sua consciência auditiva. Porque não tem uma coisa lá em si. Isso é ilusão. A gente acha que tem o som da máquina,
Na verdade, não são causas e condições reunidas. Meu ouvido em contato com o som, produzindo uma consciência auditiva daquele som. Qual que é o meu suporte? É a consciência auditiva geral que vai pegar máquina de lavar, passarinho, roda de oração e daí por diante. E a ideia é não se perder na intensidade desse ou daquele. Não me prender no som que é mais prazeroso ou não. É ser capaz de simplesmente perceber, som. E quanto mais eu vou refinando o som, diminui os pensamentos. Eu tô olhando, eu tô prestando atenção no som, tem cores aqui na minha frente, mas eu não tô prestando atenção no assento do Lama Sonamba, eu tô percebendo o som. Mas é óbvio que minha mente vai continuar captando a consciência visual, mas ela não draga a minha atenção, porque eu tô no som. Eu sei que eu tô sentado, tem consciência tátil, mas eu tô no som. E esse é o exercício, entendeu? Eu dei uma volta enorme, Matheus, mas fez sentido para você atuar? Porque a tua pergunta ela vai no cerne do que a gente... A gente não está meditando por meditar, a gente está, de certa forma, conhecendo o que é a mente. Meditar, Gom, é se familiarizar com a mente. E o que nós estamos dizendo é que, assim, tudo aquilo que se manifesta é mente. O problema é que eu imagino que tem a minha mente, tem a sua mente, daí por diante. Porque eu trabalho com essa lógica de dualidade, entendeu? Ficou claro? Então agora o que a gente vai fazer? Porque eu estava lendo aqui, estava dando ensinamento sobre a prática de reconhecimento da natureza da mente, que não precisa nem meditar, nem estar distraído. Agora que eu vi que o Pedro está aí, Pedro, a gente fez referência àquilo que você falou na semana passada, lembra? De estar na balada, você ouviu, né? Vi, Que bom. sim. Que bom que você estava aí. Então, a gente está dando esse ensinamento tão sutil, mas está entendendo que é preciso um caminho aqui, né? Para eu poder entrar nesse estado natural da mente. O que a gente vai fazer agora? A gente estava meditando com suporte, né? Suporte visual e suporte auditivo. Agora a gente vai fazer uma prática de plena atenção sem suporte. Qual que é o meu suporte? É o não suporte. Então, toda vez que a minha atenção vai para um suporte, largo o suporte. E aí, né? Então, tipo, mas aí eu vou sumir, né? Porque, tipo, assim, então minha atenção não vai estar em nenhum suporte, eu vou desaparecer. Como não pensa em pizza. Então, não pense em pizza, mas se eu não pensar em não me aprender em nenhum suporte, né? Ainda, então, vai ser a coisa mais natural do mundo. Vai ser as coisas tal como elas são. Vamos experimentar? Ninguém vai precisar se jogar pela janela, não vai acontecer nada. É tão simples. A minha plena atenção, o meu chinê, que é calma mental, é sem suporte, ou seja, o meu suporte é o não suporte. Se a minha atenção vai para um objeto visual, larga. Se a minha atenção começa a ficar muito presa no som, larga. Sem nada o que fazer. Vamos ver o que acontece. Bom, então, para a gente fazer essa meditação, nós vamos estabilizar um pouquinho a mente antes. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou contar 7 ciclos de respiração. Você não precisa contar a tua respiração. Deixa que eu vou contar ela. E eu vou conduzir essa meditação. A gente vai estabilizar a nossa mente, usando como suporte a consciência tátil do ar entrando e saindo do nosso corpo, por alguns ciclos de respiração. Deixa que eu conto. E depois a gente vai largar a respiração, tá bom? Então vamos lá. Permanece com plena atenção na sua respiração. Percebe o ar entrando e saindo pelas narinas, ou o movimento do abdômen, ou da caixa torácica. Encontra a sua respiração e permanece com plena atenção sobre ela. Só isso.
talvez tenha estabilizado a mente com foco na respiração. Larga a respiração. E agora o teu suporte é o não suporte. Permanece no estado lúcido. Mas larga qualquer tipo de distração. A mente no presente, sem nada a fazer. Percebe as experiências sensoriais, mas não se prende a nenhuma delas. Relaxa. Não faz nada. Mas não se distrai. Lá. Solta. E aí, gente, alguém deu bug assim, tipo, desmaiou porque não tinha nenhum suporte? Ou foi muito natural? É isso, assim. Eu vou ter passado antes visual, soltou. Soltou. O que acontece quando a gente solta tudo? Por mais que seja 1 ou 2 segundos em que eu não me prendi em alguma distraçãozinha sutil que fosse, o que tem entre um pensamento e outro? Entre uma consciência auditiva e uma consciência visual, o que tem? Tem nada. Mas se você sabe que tem nada, tem o quê? Tem uma lucidez. É ou não é? Você está lúcido. Por mais que você não pensou em nada, 2 segundos, mas você não caiu desmaiado. Você não caiu numa opacidade. A mente é insubstancial, ela é vacuidade. Ao mesmo tempo, ela tem essa capacidade de manifestação, consciência visual, auditiva, tátil, gustativa, olfativa e consciência mental. E a mente é o quê? É lucidez. É a capacidade de conhecer tudo aquilo que nela se manifesta. Entre uma experiência sensorial e outra, que seja de... O espaço entre um estalo e outro, existe o quê? Existe lucidez. E é com isso que a gente vai se familiarizar aos poucos. Ao invés de me deixar levar por todas as experiências sensoriais, permanece só na lucidez. E você não tem que fazer esforço nenhum para isso. A mente já é ripa, ela já é lucidez. Quando eu estou num estado em que eu não tenho suporte nenhum, eu só estou... O meu suporte qual é? É a lucidez, porque eu não caí. Mas eu não queria dizer isso antes, mas eu não caí em total opacidade, então eu estou lúcido. Eu não tenho nada para fazer. Quanto tempo eu sustento essa lucidez sem me deixar levar pelas experiências sensoriais? Aos poucos eu vou me familiarizando com essa mente. E ao me familiarizar com essa mente, o passo seguinte é a prática de Vipassana Latom. Eu vou voltar a minha atenção para essa lucidez, para essa mente, e começar, não discursivamente, a olhar para a mente. É como se o olho olhasse para o próprio olho. Mas isso tem um início? Tem um fim? Tem uma cor, uma forma? Sem que discursivamente eu entre num pensamento, eu vou começar a conhecer essa mente. Até o momento em que eu largo tudo isso, e aí sim permaneço no estado natural da mente.
Essa é a prática, no final, na perspectiva gradual de Shiné, Platon e Mahamudra, e de prática de reconhecimento da natureza da mente, a qual o texto está falando aqui. Entendo que a gente precisa ter muito treinamento e experiência em Shiné. E para ter, né, assim, se dispor a fazer a prática Shiné, a gente começa pelas preliminares comuns, preliminares especiais, Shiné, Platon, que é essa prática que a gente nem chegou a fazer agora, mas que eu só dei uma orientação, que é, né, nesse estado da mente natural, você olha para ela e aí no momento em que você começa a se familiarizar com ela, você larga e permanece sem meditação e sem distração. E qualquer coisa que surja, como o Rinpoche tinha dito, você simplesmente percebeu que vai surgir, você já, ao olhar, já se desfez e você continua no estado natural da mente. As ondas vêm, as ondas vão, e você permanece só na lucidez. Essa vai ser a prática de reconhecimento da natureza da mente, mas que pressupõe todo esse caminho que a gente viu hoje. O comunicador tem quando olhos abertos, olhos fechados? Tanto faz. Tanto faz, né? Qualquer uma delas, porque se fechar os olhos pode ter visões, né? Tudo que se manifestar na tua mente, você, aos poucos, vai treinando para não se deixar distrair, depois você vai treinando para compreender do ponto de vista experiencial o que é esse aspecto de manifestação da mente, desenvolvendo sabedoria, e depois, como diz a instância 41, não meditação, não distração, abandonando ações mentais, mantendo o que quer que surja, mente ordinária, livre de intelecto, tudo isso significa sem fabricações. A mente no seu estado tal como ela é. É uma prática extremamente sutil, profunda, e que, como eu estou mostrando para vocês, pressupõe todo um caminho para que isso não seja simplesmente uma ilusão de reconhecimento da natureza da mente, mas uma verdadeira realização. Lama. Tudo bem, gente? Oi. Oi, Pedro. Então, assim, primeiro eu queria perguntar se isso que o senhor estava explicando, respondendo à pergunta do Matheus, de que tudo é uma manifestação da mente, através das 8 consciências, se esse é o sentido de Chitta-matra. Não, porque, veja, a perspectiva que a gente tem, é preciso fazer uma diferenciação entre Sem e Semni. Essa mente a qual a gente está se referindo é a mente que constitui essas 8 consciências? Ou é algo que, digamos, transcende esse conceito? Entendeu? Porque se eu colocar a perspectiva de que tudo é manifestação da mente, na perspectiva Chitta-matra, parece que existe algo que existe, que é a mente. E a ideia, numa perspectiva madhyamika, é que nem há algo, nem não há algo. Entende o que eu quero dizer? Então, cuidado nessa perspectiva de... não quer dizer que o ensinamento Chitta-matra ali seja menor, afinal de contas, a Sangha, Vasubandhu são grandes mestres da linhagem Chitta-matra, mas o cuidado que tem que se ter é ao escutar essa informação de que tudo é manifestação da mente, não imaginar que existe, então, uma grande mente. Senão você desenvolve... O risco, eu não estou dizendo que a escola Chitta-matra ela é uma escola eternalista, eu não estou dizendo isso, mas o risco que há em tomar isso de forma literal é você imaginar que, bom, então existe uma grande mente como uma perspectiva de que, né, assim, tudo é manifestação de Deus, tudo é divino, né? Assim, somos todos expressão manifesta de algo que existe. A perspectiva budista ela dissolve também essa percepção. Então, eu não estou dizendo que a escola Chitta-matra ela é uma escola eternalista, mas há um risco dependendo de como você escuta isso que eu acabei de dizer e que você pontuou bem, de que tudo é manifestação da mente, como se houvesse, então, uma mente a partir do qual tudo se manifesta. A gente está falando de um reconhecimento da natureza da mente, que pressupõe 3 atributos fundamentais, né? Uma mente insubstancial, ao mesmo tempo dinâmica, e uma capacidade de manifestação.
sem que haja algo em si existente desde tempos sem princípios. Entende o que eu quero dizer, Pedro? Sim, Lama, claro. Mas a respeito da prática de chinê, eu posso compreender aquilo que se manifesta como manifestação, de qualquer forma, assim, como manifestação da mente, porém, eu preciso, assim, quer dizer, não sei se o objetivo, mas enfim, talvez um sinal de progresso na prática de chinês seria esse contato com o Rigpa, com essa qualidade de lucidez da mente e tentar permanecer um tempo nesse estado de lucidez, talvez sem manifestação, ou se algo se manifesta, eu tenho a compreensão de que aquilo é uma manifestação da mente, tudo, mas o objetivo seria se familiarizar com esse estado de lucidez. Assim, é claro que o fenômeno vai continuar se manifestando. Alcançar um estado de realização do reconhecimento da natureza da mente não significa um estado de, bom, só luz e nada se manifesta. Não, as coisas vão continuar se manifestando, né? Os fenômenos sensoriais continuam se manifestando, mas você reconhece a natureza deles, que é indiferenciada da natureza da mente. Por isso que ele vai dizer em alguns pontos aqui, né? Você tenta bloquear pensamentos e ainda assim eles não são bloqueados. Primeiro surge um pensamento desbloqueado, então um segundo. Deixe-os surgir. Quando eles surgirem, envie-os para onde quer que eles possam ir e fique de guarda. Como não há lugar para eles irem, eles voltam, como um corvo que decolou de um navio. Descanse com o movimento das ondas do mar. A mente absolutamente lúcida, ela vai continuar percebendo o movimento de si própria, mas você não se deixa levar por esse movimento, você reconhece a natureza deles. O Mingyur Rinpoche vai dizer que qual que é a diferença de uma prática de chinês sem suporte e uma prática de reconhecimento da natureza da mente. É no momento que quando você reconhece a natureza da mente de verdade, a sua prática de chinês sem suporte se torna uma prática de reconhecimento da natureza da mente. Entende? Sim, obrigado, não há nada que se fazer, senão é o nível de aprofundamento da tua prática que torna uma coisa a outra. Entende o que eu quero dizer? Você não desloca a prática de chinês sem suporte para uma outra prática. A maturidade da tua prática revela a chinês sem suporte como sendo em si já uma prática de reconhecimento da natureza da mente. Mas, obviamente, isso pressupõe todo esse percurso que a gente enfatizou aqui hoje. Ok. Obrigado, Lama. Tudo bem, gente? Bom, então vamos fazer nossa dedicatória. Para variar, hoje a gente vai atrasar um pouquinho a prática, vamos começar ela umas 20 para as 11. Então, quem for fazer a prática de Cherenzi depois, gente que está em casa, vamos levantar, tomar um chazinho e tal, e a gente volta daqui 20 minutos, tá bom? 10 para as 11, para a gente fazer a prática de Cherenzi, tá? Vamos fazer a dedicatória, então? Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como